Forte abraço para você que faz parte de toda essa galera ligada aqui no Band Esportes. Está começando mais uma edição do Tete a Tete e hoje a nossa conversa vai ser sobre medicina esportiva. Nós vamos falar com um dos pioneiros no futebol brasileiro e também um dos maiores especialistas em medicina esportiva, com quase 37 anos de atividade, Dr. Joaquim Grava. Tanto é uma pessoa de destaque neste meio que o CT do Corinthians, o Centro de Treinamento do Corinthians, tem o nome de Joaquim Grava. Dr. Joaquim, o esporte de alto rendimento, o esporte profissional, ele faz mais bem para o corpo humano ou faz mais mal? Um abraço, então, prazer estar com você. As duas coisas. Ele faz muito bem para o corpo humano durante a atividade. Mas existe a possibilidade de que depois que você encerra a carreira, você ter sequelas devido a essa atividade intensa, né? Então você tem esses dois lados, porque para você ter uma carreira exemplar, uma carreira de renome, uma carreira que te dê frutos financeiros, você necessita do seu corpo. Só que infelizmente lá na frente você pode, não são todos, ter alguma sequela, principalmente a ortopédica. E tem como diminuir essas sequelas durante a carreira do atleta? Não. Eu não acredito que você consiga, muito pelo contrário. Cada vez mais você está aumentando a carga de trabalho para o atleta. Porque aquele romantismo que existia na década de 70, do próprio futebol, né? Que era muito técnico, né? Então nós tivemos um período, a partir de 1986, com a Copa no Mundo do México, houve uma mudança brusca do modo como o futebol é praticado. Então o futebol se tornou muito mais físico do que técnico. É tanto que a pubalgia apareceu em 89 no futebol. A pubalgia apareceu só em 89? Não existia pubalgia. A pubalgia apareceu devido a quê? Devido a um esforço físico grande, sem o atleta estar preparado. E nós, naquela época, os médicos, os preparadores físicos, né, a fisiologia estava engatinhando ainda, nós não tínhamos noção o que esse desequilíbrio poderia causar. É tanto que é aí que surgiu a pubalgia, em 1989. Então isso é obrigatoriamente para o atleta, porque para quem vê de fora, você que é narrador, o torcedor, o médico, são coisas distintas. Você que trabalha no esporte, você sabe o dia a dia do atleta. Eu sei o dia a dia do atleta, o torcedor não sabe. Sim. O que o torcedor acha? Principalmente dentro do futebol, que vai lá no domingo jogar. Não é assim? E não é só no Brasil, isso é mundial. Na verdade não é. Ele jogou no domingo, ele já treina, recupera na segunda, treina na terça, joga na quarta. Como a própria NBA também, né? Quer dizer, o senhor está dizendo que hoje há um esforço maior no corpo do atleta. Muito Mas maior. A medicina também não evoluiu? Evoluiu. E com isso você consegue preservar algumas sequelas lá no fim da carreira. Mas mesmo assim você pode ter sequela. Entendeu? Não é, olha, se eu continuar fazendo esse trabalho desse atleta, ele não vai ter nenhuma sequela. É meio impossível você saber, porque cada um tem o seu DNA, cada um tem a sua formação anatômica, cada um tem a sua biomecânica. A maioria das vezes é diferente. Então cada atleta reage de um modo. Daqui a pouquinho, aqui no Band Esportes, a gente continua o papo com o Dr. Joaquim Grava no Tete a Tete. Segura aí. Muito bom ter você aqui no Band Esportes. Estamos juntos mais uma vez com o Tete a Tete, hoje falando sobre medicina esportiva com o Dr. Joaquim Grava. Dr. Joaquim Grava, a medicina esportiva brasileira hoje, a gente pode colocar ela no mundo como top? É a primeira do mundo, com certeza. É a primeira do mundo? Eu conheço muito a medicina esportiva lá de fora, eu já prestei vários serviços lá fora, mas a medicina esportiva, ela é considerada a melhor do mundo, não só na parte de reabilitação, que a fisioterapia, né? Para você ter uma ideia, existem
centenas de fisioterapeutas brasileiros aí por fora, aí fora do país. E também a parte cirúrgica da medicina esportiva, da traumatologia esportiva, que eu considero a melhor do mundo. A parte cirúrgica hoje, muitas cirurgias, né, não só em termos de ortopedia, mas no corpo humano todo, às vezes parece um videogame, né? Com a evolução, às vezes você trabalha um pouquinho de videogame. O senhor viveu essas duas fases. O que muda para o médico? Não, muda muito. Não só para o médico, como para o paciente, né? Porque você agride bem menos o paciente, né? Para você ter uma ideia, a ortopedia começou, a artroscopia, que é uma cirurgia muito utilizada hoje para joelho, ela começou realmente no Brasil em 1982 e 83, que era feita no olho ainda, né? Você pegava a ótica e ficava olhando. Em 86, 88 chegaram as câmeras, que já ia para o monitor e tal. Então, facilitou muito as cirurgias. E a cirurgia de artroscopia, ela diminuiu também muito as sequelas. Porque eu sou da época, Theo, que o indivíduo só tinha lesão de menisco, o atleta. Certo. Lesão de cruzado quase nunca. Ah, mas o médico não sabia? Sabia, mas não existia método de tratamento. E como tudo se tornou até um mito lesão de menisco é de jogador de futebol. É verdade. E na verdade não é. O jogador de futebol tem pouca lesão de menisco. Ele tem muita lesão de ligamento. E naquela época você fazia, nós temos um caso até interessante, o próprio Reinaldo, foi um dos maiores jogadores que esse país já teve. Sim, o Reinaldo do Mineiro, do Atlético. Isso, existia um conceito acadêmico, né, que o médico fazia por conta própria. Quando você suspeitava de uma lesão de menisco, o diagnóstico era feito clinicamente, não existia ressonância magnética, não existia tomografia, o ultrassom estava engatinhando. E como é que descobria na época? Exame clínico. Exame Você clínico. examinava. Você ia pelo sintoma do paciente, o exame você palpava. Hoje não, né? Hoje vamos qualquer fazer coisa é ressonância. ressonância. Então ela veio para ajudar, mas para a turma que está começando, ela não é tão boa assim, porque você esquece aquela relação médico-paciente e médico-atleta. Então o que acontece? Existia esse conceito, você tem uma lesão de menisco de um atleta, o joelho tem dois meniscos, tem o menisco medial e o menisco lateral. Tá? Ah, ele tem lesão do menisco medial. Vamos tirar o menisco lateral preventivamente. Tá. E aí acabava com o atleta. Por quê? Porque o menisco tem uma função importante no joelho. Ele é um protetor do joelho. O fato de você fazer a extração ou a retirada de um menisco inteiro prejudica muito o joelho. Porque aquela parte que você vai fazer a proteção da cartilagem acaba. E com a artroscopia não. A artroscopia você tira a lesão. Você tira um fragmento que está solto. Então você tem uma possibilidade de fazer uma cirurgia melhor, com mais qualidade e sem deixar sequela para o atleta. E a artroscopia também ajudou muito nas lesões de ligamento cruzado anterior, que é a lesão que tem mais frequência. Porque você consegue fazer uma reconstrução do ligamento sem fazer uma agressão maior que a própria lesão. O joelho é o grande problema no jogador de futebol? É o que mais preocupa? O tornozelo é raro, preocupa. Mas o joelho é o que mais preocupa. E dá para recuperar mais fácil o tornozelo ou o joelho? Ou depende do caso? Depende do caso. Mas dependendo do caso, o tornozelo é pior. Bom, o senhor teve conhecimento das contusões do Ronaldo. Certo. Como é que o senhor avalia o Ronaldo na recuperação, na superação em duas oportunidades? O Ronaldo teve uma lesão nos dois joelhos que não é muito comum. E muitas pessoas confundiram na época. Inclusive eu fui muito perguntado sobre isso, que eu participava já da história do Ronaldo na seleção brasileira. E que nunca mais joga futebol. Inclusive nos programas que eu ia naquela época, colegas falavam que nunca mais iria jogar. Eu falava, não, gente, ele lesou o tendão patelar.
A cirurgia foi extremamente bem feita pelo Dr. Sayan em Paris, com um grande centro de joelho. E a importância nessa lesão é que a cartilagem não é agredida. Porque essa lesão que o Ronaldo teve, ela é fora da articulação. Que nós chamamos de extra-articular. Então era recuperar o tendão e ele voltou a jogar normalmente. O grande azar do Ronaldo foi que ele teve a mesma lesão no outro joelho. Mas não é uma lesão comum. E por sorte, ele não teve lesão de cartilagem. A cartilagem dele é perfeita. Lesão, a gente ouve dizer, muita gente leigo. Lesão de cartilagem, o jogador está enrolado. Está enrolado, é difícil. Porque é difícil recuperar. Difícil, geralmente ele é irreversível. No geral, ele é irreversível. O indivíduo normal, ela pode dar uma vida melhor para o indivíduo. Mas no atleta, ele pode dar uma continuidade na carreira hoje. Mas lá na frente ele vai ter problemas. E eu já vi vários jogadores que abreviaram a sua carreira devido à lesão de cartilagem. Bom, o senhor está falando agora em recuperação. E a gente sempre ouviu falar no futebol, mais lá atrás, da infiltração. Que olha, tomar infiltração é horrível, não pode tomar infiltração que lá na frente o atleta vai sentir. O que é essa infiltração? A infiltração surgiu com o nosso Mané Garrincha, né? Eu era menino na época. Menino não, já estava na adolescência. Mas surgiu com o Mané Garrincha. Ele toma infiltração para jogar. Na verdade, não era isso. Ele tirava o líquido do joelho, que antigamente era chamada de água no joelho. Certo. Ele colocava uma seringa, como inchava. Os métodos naquela época, só tinha o raio-x. E via que estava inchado. Como ele tinha as pernas com deformidades, tortas, provavelmente na época supõe-se que ele já tinha lesão de cartilagem. Correto. Então a lesão de cartilagem dá esse famoso derrame, que é a água no joelho. Então ia lá, funcionava e colocava um pouquinho de corticoide, que era um malefício, porque o corticoide não faz bem para a cartilagem. O corticoide não faz bem para a cartilagem? Então, na maioria das vezes, ele fez mais punção, que é a retirada, do que a colocação. A infiltração, na verdade, ela dá resultados bons na medicina esportiva e no próprio consultório. Só que ela tem que ser bem indicada. Quer dizer, ela resolve na hora o problema. Não, isso que é o problema. Ela não pode resolver na hora. Ela tem que ser indicada. Não exemplo, você está com dor no tornozelo, eu vou te infiltrar no vestiário. Você vai jogar e depois você vai sentir a dor de novo. Não, isso é prejudicial, isso não se faz. Em tendões também não se faz. Tendão de Aquiles, é histórico isso, né? Nós temos jogadores que tomaram uma infiltração num treino, né, antigamente, uma quinta ou sexta-feira, foi jogar no domingo, rompeu o tendão de Aquiles. O tendão patelar não se faz infiltração. Por que eu digo isso? Na ortopedia ela não é muito utilizada, não. Mas a infiltração é uma realidade. Que às vezes a gente vê no consultório, não vou tomar infiltração. O reumatologista me indicou a infiltração. E está bem indicado. Porque às vezes um paciente reumático, só a infiltração vai resolver. Então, criou-se isso da infiltração, mas na verdade é muito pouco. Criou-se um mito. E hoje já é uma coisa meio que ultrapassada. Na prática esportiva. Ou não? Eu nunca usei muito infiltração não, Theo, mesmo no início da minha carreira. Eu faço a infiltração, eu tenho esse conceito. Quem me ensinou muito isso, que eu aprendi muito, foi o Osmar de Oliveira. Sim, doutor Osmar. Tá, não adianta você fazer uma infiltração para fazer o indivíduo jogar. Porque aquilo ali, ela não é efetivo, pô. É um tratamento que você vai fazer e pode prejudicar. Porque se o atleta está com uma lesão de cartilagem, eu vou colocar corticoide, vai desinflamar e ele vai conseguir jogar. Mas eu estou prejudicando mais o atleta. Daqui a pouquinho estaremos de volta aqui no Band Esportes com mais Tete a Tete, hoje conversando com o Dr. Joaquim Grava. Segura aí. Muito bom ter você aqui no Band Esportes. Estamos com mais uma edição do Tete a Tete e hoje conversando sobre medicina esportiva com o Dr. Joaquim Grava. Dr. Joaquim, agora falar sobre o doping no esporte.
é uma briga de gato e rato, né? Enquanto que a medicina evolui para se detectar o doping, as pessoas que utilizam doping evoluem também para mascarar o doping. Como é que o senhor vê hoje essa briga de gato e rato no esporte? O doping vai continuar sendo um vilão por muito tempo no esporte? Eu acredito que sim, porque não vai parar, principalmente em algumas modalidades de esporte olímpico, né? Atletismo é muito utilizado, porque eles querem de qualquer jeito aumentar o rendimento, né? Então é aquilo que você falou, enquanto existe esse circo, da antidopagem no esporte, existe também do outro lado a parte médica e a parte fisiológica que querem aumentar a performance do atleta. Então essa briga eu acho que vai sempre existir. O que bom é que, por exemplo, no esporte individual, tipo basquete, individual não, coletivo, tipo basquete, futebol, vôlei, você vê um índice muito pequeno de doping. Lá no passado, quando o senhor começou a carreira, há mais de 30 anos... Muito doping. Tinha muito doping? Muito doping. E que tipo de doping era no futebol naquela época? Naquela época... Aquela história de laranjinha que tomava e tinha alguma Nossa coisa? Senhora. Muitas vezes, o médico era até inocente nisso, sabia? O próprio diretor dopava o atleta. Colocava na água? Colocava na água, na laranja. E naquela época existia um remédio. Tem uma história até engraçada. Perventim. Tem uma história engraçada que um repórter foi fazer um jogo no interior de São Paulo e aí passou ali pelo banco e pegou uma laranja. E o pessoal do banco falou, não, essa não, e ele já tinha chupado. Que ele falou o jogo inteiro. Tinha equipe que entrava totalmente dopada em campo. Por quê? Naquela época não tinha preparo físico. Certo. Treinava-se muito pouco. Então, quem tinha melhor preparo físico, porque tecnicamente, Theo, você ia jogar contra o São Bento de Sorocaba, contra uma Ferroviária, o Botafogo de Ribeirão Preto, falando do estado de São Paulo, Sim. O que tinha? Os times eram tão bons tecnicamente, que se igualava ao grande. Correto. Então o que fazia? Quem sabia se dopar mais tinha uma vantagem. Correto. E naquela época a medicina esportiva praticamente não existia. Poucos clubes tinham o seu médico. Hoje existe isso ainda, mas geralmente o médico do clube, certo? Não quero acusar ninguém, mas era aquele que ficava no seu consultório a semana toda, era torcedor do time, sim. tinha o privilégio de ver o jogo sentado no banco. Ia lá no dia do jogo, pô, o cara naquele fanatismo, então dava. Tem a história daquele grupo Energan na veia, vendia na farmácia. Agora, um outro detalhe com relação ao doping. O atleta acorda de repente às 2 horas da manhã, está com uma dor de cabeça, resolve tomar um remédio em casa. Em termos de mulher, está com uma cólica menstrual, toma um remédio e tem uma substância que a UADA condena. Como fazer isso para o atleta não ter esse tipo de atitude Orientação. e se dopar sem ele querer? Orientação. Você tem que orientar o atleta. Hoje é diferente. Antigamente era, uns 15 anos atrás, era pior. Hoje todo atleta sabe, ele tem palestras quando ele chega no clube. Você não pode tomar nada. Não pode ser manipulado se você compra na farmácia. Não, sem a orientação do médico, sem a orientação da nutricionista, que são os dois que dão os complementos vitamínicos. Entendeu? E exemplo, o remédio diurético, Lasix, mais conhecido, que é o furosemida, ele é considerado doping, mas ele não dopa nada. Vários não dopam, Não, mas ele pode o quê? Mascarar o exame. Ah, ok. Eu tive um jogador no Santos, o Felipe, que ele deu uma dor de cabeça nele, a avó deu um remédio, achando que era um remédio para dor de cabeça, que pode tomar, uma aspirina, e deu, era o Lasix que ela tomava, eram parecidos. O menino jogou, foi pro doping, foi pego no antidoping. Só que aí existe, lógico, uma compreensão, tem a suspensão, que não pode fazer isso. Tem que pegar o telefone e ligar pro médico. Isso a gente orienta também, não toma nada que tem em casa, pode aparecer isso. E aí ele conseguiu se livrar, mas é um ano de suspensão. O senhor fez uma cirurgia no tendão do Adriano, quando o Adriano passou pelo Corinthians, né? E foi uma cirurgia que teve uma demora para se resolver e depois veio
o fim de carreira, eu acho, do Adriano. Como é que foi essa cirurgia? Como é que estava o Adriano naquela época? O Adriano estava num processo que ele veio de uma recuperação do ombro. Lembra que tinha? Lembro. Estava acima do peso, ele evidente. Como é que está o Adriano? A própria televisão mostrava. Quem acompanhava os treinos no seu dia a dia observava isso. Então o Adriano começou a fazer coisas leves no campo. Porque não adianta você ficar também só dando dieta para o atleta que não vai adiantar nada, ele vai perder músculo. Então ele estava numa dieta e fazendo atividade. E ele rompeu o tendão de Aquiles. Uma cirurgia que geralmente você retorna de 3 a 4 meses. Certo. Você vê a comparação. Na época, uma semana antes, tinha operado o Rodrigão. Que não era Eu lembro o centroavante. O Santos. Sim, jogão grandão. Jogou em Goiás. Sim, o Rodrigão. Uma semana antes. O Rodrigão, nós fomos comparando o Rodrigão com o Adriano. O Rodrigão voltou a jogar em 4 meses. O Adriano chegou em 4 meses. A gente não conseguia, pela própria estrutura física que ele estava no momento. Entendeu? E com isso houve uma precipitação na época. Até a Folha de São Paulo mostrou, eu fui muito arguído na época, que eu operei ele numa quarta, na quinta era feriado, ele foi para o Rio de Janeiro para ficar lá com muleta. Eu não sei se foi a Folha de São Paulo ou a TV Bandeirantes que conseguiram, eu não lembro agora. A idade está chegando, você esquece das coisas. Ele andando no shopping, pisando no shopping no Rio de Janeiro, não sei se você lembra disso. Eu lembro disso. E aí, quer dizer, o pós-operatório dele não foi bom. Não foi bom. E como é que é ter o nome no centro de treinamento do Clube de Coração? É uma coisa, primeiro, uma homenagem em vida, né? Que é a mesma que eu fiz para os Osmarzinho. Por exemplo, lá nós temos o CEPO, Centro de Especializado em Preparação Física, Osmar de Oliveira. Tem até uma foto dele aqui no meu consultório, que eu guardo com muito carinho. É uma coisa assim que eu não imaginava, sinceramente, eu não tinha noção do que ia acontecer. Mas eu percebi que quando estava terminando o treinamento, porque eu me dediquei muito lá. Ficava, para você ter uma ideia, dia 31 de dezembro, uns 2 anos, eu fui lá e saí 4 horas da tarde. Natal, porque tinha que ter alguém para cuidar. E não adianta você colocar um monte de gente. Você sabe o que acontece no Brasil. Colocou um monte de gente, alguém quer levar vantagem. Sim. E como nós não tínhamos dinheiro, ninguém podia levar vantagem. E a confiança que o Andrés deu para mim. Quem vai fazer isso é você. O Roberto de Andrade, que é o nosso presidente hoje, e o André Luiz. Então aquilo foi indo de uma tal forma que eles me deram uma importância muito grande. Sai piadinha, pô, mas ele é engenheiro, ele é médico, brincadeira. No dia que se tornou realidade, eu até estranhei. Porque eles falaram, não, vamos pôr o nome disso, vamos pôr o nome daquilo. E eu estou na minha. Eu achava que o Corinthians ia colocar um nome no seu treinamento para ter alguma vantagem econômica, é uma coisa normal. Só que no dia anterior, eu saí do centenamento, para deixar tudo limpo, para receber a imprensa, tá tudo bonitinho, a flor, eu saí de lá 00:30. E a inauguração era na hora que o time chegasse às 9. Certo. Lá. Ia de ônibus do Parque São Jorge, porque o estacionamento estava acabando. Aí eu cheguei, à noite o Ronaldo me ligou, rapaz, 1h da manhã. Ei, tudo bem? Tudo bem? Então, como é que está o seu treinamento? Ele ajudou muito, ele colocou muita pilha para fazer. E eu falei, tá, amanhã vai estar lindo. Mas você tem que ir, hein? Eu falei, por quê? Não, você tem que ir. Não vai, porque o Ronaldo já sabia. Que ia ser o... E mesmo o André sabe que eu não vou. Nessas coisas. Não vou. É aniversário do clube, é festa do título, eu nunca fui. Eu me reservo no meu lugar. Eu não sei porquê, mas eu me reservo. E eu estava pensando em não ir mesmo. Falei, pô, eu falei que é o nosso chamado de prefeito. Eu falei, eu não sei se eu venho amanhã não. Mas na hora eu fui. Quando eu cheguei lá no CT, um monte de imprensa e tal, eu senti, falei, pô, eu entrei, eu vi a placa coberta.
E aí daqui a pouco eles me chamaram, vamos lá que nós vamos, o Ronaldo e o Dentinho. Aí já começou a me dar... Então naquela hora, vou ser sincero para você, eu já tive emoções muito grandes com o esporte. Na vida, às vezes, você tem certas emoções, você tem decepções no esporte, né? Na vida também. Mas foi até agora, antes do nascimento dos filhos, né? Que é a maior emoção que você tem, foi aquele dia. Eu achei que eu ia desabar, porque eu não sabia que eu ia receber uma homenagem dessa. Merecido. Obrigado, doutor Joaquim Grau. Obrigado, você, Muito Theo, boa sempre à conversa. disposição. Valeu. Tá bom? Forte abraço, marcamos novo encontro com o Tete a Tete na próxima semana aqui no Band Esportes. Cuide-se bem.